Está começando mais uma edição do Hora Extra, que traz as seguintes notícias da Justiça do Trabalho de Goiás. Informatização na primeira instância da Justiça do Trabalho já permite a completa virtualização das peças processuais. Quais são os direitos do trabalhador durante o contrato de experiência? A resposta você confere no quadro Fique Sabendo. Mudança na formalização do contrato de trabalho rural. A Lei 11.718 criou o contrato de pequeno prazo, que dispensa a necessidade do registro na carteira de trabalho. O TRT de Goiás já pode comemorar os avanços obtidos no processo de virtualização. No primeiro grau, as varas do trabalho contam com todas as ferramentas necessárias para garantir autos 100% digitalizados. Veja a matéria a seguir. A segunda vara do trabalho de Anápolis está entre as unidades do TRT de Goiás que mais se empenharam em utilizar as ferramentas para a digitalização do processo. Aqui, o ciclo de virtualização começa com o peticionamento eletrônico. Caso o advogado não utilize o EDOC, a petição inicial é escaneada. A partir da petição, todos os documentos produzidos no processo, como despachos, mandados, alvarás e sentenças, são digitalizados. Eles recebem a assinatura digital do servidor ou do juiz, se for o caso. Após a audiência, a ata ou a sentença é imediatamente publicada pelo juiz, que as assina digitalmente. O processo virtual aqui na segunda vara do trabalho de Anápolis conseguiu reduzir o atendimento de balcão em cerca de 30%, o que racionaliza e otimiza o trabalho dos servidores e o andamento do processo. Na prática, ao acessar o processo de casa pela internet, o advogado ou as partes conseguem manuseá-lo virtualmente, como se estivessem lidando com os autos físicos. A primeira vara do trabalho de Goiânia também está em processo avançado de digitalização dos autos. Foi a pioneira na implantação de ferramentas como o despacho eletrônico e o gabinete virtual. O peticionamento eletrônico via EDOC também tem contribuído para a completa virtualização dos autos. De todas as petições recebidas em Goiânia, cerca de 20% já são enviadas pelo sistema EDOC. O diretor da primeira vara de Goiânia, José Custódio Neto, mostra na tela do computador autos totalmente virtuais. Este processo, por exemplo, tem mais de 300 peças já digitalizadas. O peticionamento eletrônico por parte dos advogados facilita o trabalho também? Sim, tem facilitado muito e agilizado no trâmite do processo. Porque quando a petição vem eletronicamente, a partir daí a gente não precisa fazer essa digitalização aqui na vara. Ou seja, a gente já passa para fazer a juntada e já vamos fazer os atos processuais seguintes. A gente já ganha tempo com isso. Na prática, houve redução do trabalho dos servidores, redução de atendimento de balcão. O que promoveu essa digitalização dos autos? Com relação aos trabalhos, os trabalhos, de uma certa forma, eles são feitos independentemente de digitalização ou não. O que acontece é o seguinte, reduziu sim e muito o atendimento ao balcão. Porque hoje, onde o advogado estiver, onde qualquer pessoa, qualquer parte interessada ou não, que quiser acessar o processo, basta que ele tenha o número do processo e o ano e a vara. Ele tem o processo todo na íntegra. Então, desnecessário hoje a pessoa vir à Justiça do Trabalho para verificar processo, andamento, porque basicamente está sendo 100% digitalizado. Várias dúvidas surgem quando o assunto é o contrato de experiência. Muitos empregadores acreditam, por exemplo, que só devem assinar a carteira de trabalho após o período de experiência, o que não é verdade. Vamos então esclarecer nesta edição do Fique Sabendo as principais características do contrato de experiência.
O contrato de experiência é uma modalidade de contrato por prazo determinado. Ambos os contratantes irão se testar mutuamente. O empregador irá verificar se o empregado cumpre corretamente a jornada de trabalho, se atende às determinações da empresa, se realiza o serviço com zelo e dedicação e se o relacionamento com os demais empregados é adequado. Já o empregado, durante o pacto experimental, observará se o empregador lhe trata com urbanidade, se cumpre em dia com as obrigações salariais pactuadas, verificando também o ambiente de trabalho e as condições oferecidas. O prazo máximo do contrato de experiência é de 90 dias e ele pode ser prorrogado por uma única vez. O contrato de experiência, quando ultrapassa os 90 dias, ele se transforma em contrato por prazo indeterminado. E ele, então, terá prorrogação normal, podendo ter duração indeterminada. A jurisprudência já pacificou o entendimento de que o contrato de experiência deve ser provado por documento escrito. Assim, a contratação por experiência exige um mínimo de formalização escrita. A carteira de trabalho deve ser assinada no período de contrato de experiência? A carteira de trabalho deve ser assinada em todas as condições contratuais seletistas, quer seja no contrato de experiência, quer seja no contrato por prazo indeterminado. Esta figura de não assinar o contrato de trabalho de experiência é uma modalidade de fraude que geralmente é cometida por muitos empregadores. O contrato também pode ser utilizado para qualquer tipo de atividade. Por outro lado, é proibida a contratação sucessiva nessa modalidade, ou seja, não se permite que após cumprir a experiência, o trabalhador seja contratado por prazo determinado novamente, o que pode se caracterizar fraude trabalhista. E quais as consequências jurídicas caso uma das partes rompa o contrato antes do encerramento do mesmo? Quando o contrato de experiência ele pode ser rompido no seu término, ou então quando ele contém a cláusula de antecipação. Quando ele contém a cláusula de antecipação, é devido ao aviso prévio. Quando ele não tem a cláusula de antecipação, ele se rompe no seu término. Na modalidade de rompimento do contrato de experiência com a cláusula de antecipação, é devido ao aviso prévio e todas as demais verbas de natureza seletista, 13º proporcional, férias proporcional, FGTS, e como se o contrato fosse por prazo indeterminado. A seguir, nós vamos conversar com o presidente da FETAEG sobre as alterações trazidas pela Lei 11.718, que dispensa o registro na carteira de trabalho. Em julho de 2008, entrou em vigor a Lei 11.718, que alterou a forma de contratação temporária do trabalhador rural. Com a nova lei, pode ser dispensado o registro na carteira de trabalho nos casos em que a contratação por prazo determinado compreender período inferior a 2 meses. É o chamado contrato de pequeno prazo. O texto foi aprovado com apoio de entidades representativas da categoria, que viram na medida uma forma de combate à informalidade do trabalho no campo. No entanto, os críticos afirmam que o novo dispositivo legal pode ter efeito contrário. Para falar sobre as repercussões desta nova lei, o Hora Extra recebe hoje o presidente da Federação dos Trabalhadores na Agricultura no Estado de Goiás, FETAEG, Elias D'Angelo Borges. Elias, muito obrigada pela presença. Satisfação é nossa estar aqui com vocês. Elias, a nova lei, a 11.718, foi aprovada recentemente. Já é possível
perceber ou colher dados relativos à aplicação dessa lei no tocante ao combate à informalidade no campo, do trabalho no campo? Márcia, o que é importante perceber hoje é que tanto os produtores quanto os sindicatos de trabalhadores rurais já estão procurando aplicar, a forma de aplicar a nova lei para a regularização dos trabalhadores que encontram na informalidade. Então já existe essa movimentação? Já existe essa movimentação e isso intensifica a cada dia. Olha, essa lei, na verdade, foi uma proposta do governo federal, do Executivo, que encaminhou medida provisória para apreciação no Congresso Nacional. Chegando lá, houve substancial alteração no texto inicial. Essa alteração agradou aos trabalhadores rurais? Houve, em 2002, um projeto de lei encaminhado por iniciativa popular pela Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura, a qual a federação é filiada, com quase 1 milhão de assinaturas para mudar a legislação em relação à previdência para atender esses trabalhadores que não conseguem comprovar o vínculo empregatício. Com a medida provisória para regularização do trabalho no campo, nessa área do trabalho de curto período, certo, houve uma fundição do projeto dos dois de lei projetos de iniciativa popular e da medida provisória, o que se deu na Lei 11.718. O texto agradou, então, aos trabalhadores? Sim, claro. Na verdade, ele atende na íntegra aquilo que a gente estava propondo no projeto de lei de iniciativa popular. Qual a vantagem do contrato por pequeno prazo em relação ao contrato por safra, que também permite uma contratação temporária? O contrato de safra, ele compreende do plantio, da preparação do solo, do plantio, da manutenção da lavoura e da colheita. Período maior. Você tem um período maior. Então, esse é o contrato de safra. O contrato de curto prazo é o contrato que envolve ou o plantio, ou a colheita, ou ali o manuseio da lavoura, o cultivo da lavoura naquele período. Então, ele não envolve todo o processo da produção. É só um período curto em relação a isso. Então, nesse caso, são duas coisas totalmente distintas. O contrato de curta duração e contrato por safra. Então, a quem a lei vai beneficiar? Marcela, vai beneficiar o trabalhador quando ela regulariza uma situação que persiste até hoje de um contrato que não existe formalmente. O trabalhador trabalha 2, 3 dias numa propriedade com um grupo de trabalhadores maior, que são 80, 90 trabalhadores por um período de 3 dias. Com isso, esses trabalhadores não têm registro em carteira, não têm benefícios, não têm os direitos trabalhistas, não têm como comprovar para a Previdência que prestou aquele serviço naquela propriedade. Imagine bem um trabalhador que trabalhou, em uma semana, trabalhou em 2, para 2, 3 produtores. Então, nessa situação, ele não consegue comprovar para a Previdência. Com a nova lei, ele vai ter acesso aos direitos trabalhistas, que ele só teria a partir do 14º dia, de acordo com a legislação vigente pela CLT, que ele vai ter, com a nova lei, ele vai ter, a partir de um dia que ele trabalhar, ele vai ter todos os direitos proporcionais àquele dia trabalhado. Proporcional àquele dia trabalhado, vai ter acesso aos benefícios previdenciários, vai poder estar contribuindo com a Previdência. Então, o trabalhador ganha com isso. O empregador ganha porque ele vai ter condição de regularizar a situação daqueles trabalhadores que trabalham com ele, não correndo o risco do trabalhador ser acidentado, não ter cobertura da Previdência. Ele vai ter a segurança de não ser fiscalizado e ser multado porque não está regularizado. Ele não vai ter necessidade de utilizar e não vai poder utilizar o gato, que muitas vezes recebe pelo serviço e contrata os trabalhadores, e em alguns casos os trabalhadores nem conhecem o produtor a qual ele está prestando o serviço, ele conhece como patrão o gato. Então, essa situação, ela vai ser importante e eu acho que as duas partes ganham. A outra coisa que o produtor ganha é que ele vai ter um produto que está que a sua propriedade está cumprindo com a função social. Com isso, o mercado internacional hoje, você sabe muito bem que ele exige cada vez mais que as empresas cumpram, que os produtores respeitem o trabalhador.
Com isso, ele vai poder alcançar talvez um mercado que ele não tenha, porque está trabalhando com trabalhadores de forma informal. Então, a alegação dos críticos dessa lei, dessa nova lei, de que o não registro na carteira de trabalho atrapalharia a fiscalização dos contratos, isso não vem ao caso? Não, nós achamos que a legislação, nós precisamos acompanhar. Precisamos acompanhar a aplicação dela, porque a legislação ela tem entendimentos. Então, a gente precisa estar atento e acompanhar. Agora, nós não entendemos que a falta da assinatura da carteira seja prejudicial ao trabalhador por causa da fiscalização. Nós entendemos que, à medida que você tem o acordo ou convenção coletiva, você vai ter mais um fiscalizador legítimo do processo, que é o dirigente sindical. Certo. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já. Nós estamos de volta com o nosso quadro de entrevistas, hoje conversando com o presidente da FETAEG, Elias D'Angelo Borges, sobre as novidades trazidas pela Lei 11.718, que alterou a forma de contratação temporária do trabalhador rural. Nós falamos no início, no primeiro bloco, sobre as novidades trazidas pela lei. Mas qual é a realidade hoje do campo? Quantos trabalhadores rurais existem no Brasil e no estado de Goiás? Inclusive que têm carteira assinada e os que não têm. Em Goiás tem 179 mil trabalhadores no campo, tem 65 mil trabalhadores com carteira assinada, 114 mil trabalhadores na informalidade. No Brasil, é cerca de 4.700.000 trabalhadores no campo, 1.591.000 trabalhadores com carteira e cerca de 3.100.000 na informalidade. Esse é um dado assustador até. E essa lei, você acredita que essa lei vai resolver esse problema da informalidade? Vai conseguir combater essa informalidade? Nós precisamos resolver o problema da informalidade. Agora, é preciso, além da legislação, é preciso haver vontade das duas partes, é preciso haver vontade de fiscalização, tanto do movimento sindical quanto do Ministério do Trabalho. O contrato por prazo determinado de curta duração, ele dispensa o registro na carteira de trabalho, não é obrigatório. De que forma, então, pode ser formalizado esse contrato? Márcia, na verdade, o contrato pode ser feito na carteira de trabalho. Ele pode ser feito na carteira de trabalho, o trabalhador vai ser inscrito na GFIP e vai fazer o recolhimento da mesma forma. Essa é uma modalidade, porque dispensa a grande burocracia existente hoje para a contratação. Então, pode ser feito o registro na carteira de trabalho, do contrato por curto prazo. O que acontece é que ela concede uma outra forma de contratação, que é através do contrato com o trabalhador, que é feito em duas vias, uma para o trabalhador e outra para o produtor, e com isso o trabalhador vai estar assegurado da mesma forma, vai ser recolhido os encargos previdenciários da mesma forma. Qual que é a diferença? A diferença é que a assinatura na carteira, ela não exige que tenha o contrato, a convenção ou acordo coletivo. Então, para fazer o contrato escrito entre as duas partes, é preciso que haja a convenção ou acordo coletivo para isso. Isso é vantagem para o trabalhador rural? Lógico, e é vantagem por quê? É vantagem para o trabalhador rural porque quando você negocia salário, você negocia condição de trabalho, as questões sociais, você negocia alimentação, você negocia o transporte. O dirigente sindical que representa ele pode ter acesso à propriedade, o local de trabalho. Então, isso dá uma maior garantia para o trabalhador. A outra coisa é que a parceria com o Ministério do Trabalho, com os fiscais, os auditores do Ministério do Trabalho, ela vai ser muito melhor, muito mais efetiva, muito mais tranquila, mais fácil, porque o sindicato vai estar acompanhando e pode estar dizendo, olha, aqui tem o problema tal, ali tem o problema tal. O estado de Goiás tem sua economia assentada
principalmente na agropecuária. A nova lei 11.718, ela veio para combater a informalidade e dar mais dignidade, principalmente ao trabalhador avulso. Mas ela não combate a questão da mecanização do campo. Existe alguma medida que a própria FETAEG tenha adotado ou que esteja apoiando em relação a criar condições de subsistência para esse trabalhador rural? Márcia, nós temos programas que nós acreditamos que eles são importantes para que o trabalhador possa ter dignidade no campo. O que nós entendemos é que o trabalhador do campo tem que viver no campo. E se uma oportunidade é tirada dele, como no caso da mecanização, outras oportunidades terão que ocorrer. Uma delas é a levada desse trabalhador assalariado, que sempre trabalhou no campo, para reforma agrária, para virar um agricultor familiar, produzir alimento e riqueza para o país. Essa é uma questão que nós consideramos muito importante. A outra questão é qualificar, formar e qualificar esses trabalhadores, que hoje, muitas vezes, os trabalhadores que estão na cana, por exemplo, cortando cana, ele não tem condição, ele não tem qualificação ainda para operar a máquina. Então, ele vai perder o emprego de cortador de cana e também vai perder o emprego de operador da máquina porque não tem crescimento profissional. Porque ele não tem a qualificação ainda. Então, o que nós estamos, e precisamos discutir isso, tanto a nível de governo do Estado quanto a nível de governo federal, para que possa ter política para substituir isso, além da reforma agrária, que é o que nós já temos. Você mesmo é de um assentamento? Eu sou assentado da reforma agrária, em Morrinhos. Olha, muito obrigada pela presença. Infelizmente, nosso tempo acabou, mas eu acho que haveria muito ainda para se discutir sobre a realidade no campo do nosso país, que ainda é um problema sério a ser enfrentado. Márcia, eu agradeço, nos colocamos lá na Federação à disposição para a gente estar fazendo essa discussão de interesse da sociedade dos trabalhadores brasileiros, dos trabalhadores de Goiás. Muito obrigado. Mais uma vez, obrigada. O Hora Extra fica por aqui. Muito obrigada pela sua atenção e até a próxima edição. Esta semana, o Hora Extra fala sobre as repercussões da Lei 11.718, que entrou em vigor em julho deste ano. O texto estabelece o contrato rural por pequeno prazo, que dispensa o registro na carteira de trabalho. O programa esclarece ainda sobre os direitos do trabalhador durante o contrato de experiência e mostra os avanços obtidos pela 18ª Região Trabalhista rumo à virtualização dos autos processuais. Aguardamos você!